A gente já abre com o nosso companheiro, o João Pedro Melo, para trazer toda a repercussão política que teve, né? A reunião, não só a repercussão política, né? Todo tipo de repercussão que teve o encontro, né? A reunião, que a gente até trouxe, né? O assunto aqui em pauta, né, Zaidan, do encontro do presidente Lula com o ministro, né? Exatamente, com o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho. E aí, depois da reunião, já com a coisa toda aí mais organizada, que começou a ter a repercussão política, as discussões todas, e é isso que o João Pedro Melo vai trazer pra gente aqui agora, a partir de agora aqui no Bandeirantes Acontece. A Aline está sinalizando que ele está na linha 1. Linha 1, João Pedro Melo, muito boa tarde para você, como vai? Boa tarde, Danilo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa repercussão ainda relacionada a Juscelino Filho, isso porque o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva... Opa, perdemos aqui. A Aline vai reconectar aqui o João Pedro Melo, que fala ao vivo de Brasília, né? Ele ia começar a falar justamente sobre a repercussão aí que teve do encontro entre o presidente Lula com o ministro Juscelino Filho, ministro das Comunicações. Vamos ver se a gente retoma o contato. Brasília é complicado o telefone, né, Zaidan? Não é só Brasília não, mas lá particularmente é ruim, né? É. Dependendo de onde o sujeito está, se ele dá 2 passos para o lado, já some o sinal. Vamos ver se a gente consegue falar com o João Pedro. Não, o ministro Juscelino, que é das comunicações, precisa resolver também essa questão, né, Zaidan? Aliás, ele falou que em São Paulo ele tratou exatamente da questão da comunicação telefônica, conversou com o pessoal de operadoras, disse que esse foi o motivo da viagem. O problema é que isso durou um dia e ele ficou 4, né? E eram 4 diárias. Não é nem a questão do voo, porque o voo se justifica porque ele tinha uma reunião oficial. E a volta, segundo ele, foi uma carona com o Luiz Marinho. Agora, havia as diárias, ele devolveu. Não é nem o problema dos 12 mil reais, que seriam da diária, mas da atitude, né, Danilo? Exatamente. Exatamente. João Pedro Melo conosco aqui, boa tarde. Vamos tentar agora mais uma vez, João Pedro. Pois é, Danilo, boa tarde para você, para o Zaidan, para todos que estão nos acompanhando. A gente estava falando a respeito de uma forte pressão que sofreu o presidente Lula, mas mesmo assim decidiu manter o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, no cargo. O ministro negou que tenha usado dinheiro público para participar de compromissos pessoais durante viagens a trabalho ou que tenha usado aeronaves da FAB para participar de eventos fora da agenda. Essa medida pode ter consequências, tanto positivas como negativas. Primeiro, as positivas, com relação à aprovação de matérias de interesse do governo federal dentro do Congresso. Por quê? Porque o partido de Juscelino Filho, União Brasil, tem a 3ª maior bancada da Câmara e a 4ª maior bancada do Senado. Juscelino Filho justificou que houve um erro no sistema do governo federal que cuida das diárias dos ministros e que devolveu o dinheiro assim que percebeu esse problema. Ele também negou ter destinado emendas parlamentares para beneficiar a região onde fica a própria fazenda, destacando que o dinheiro foi para outros projetos. Para aliados do presidente Lula, esse assunto ainda pode prejudicar o governo federal. Por quê? Lula manteve não somente Juscelino, mas também a ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, ela que também é do União Brasil, e isso pode manchar a imagem do presidente em um futuro. Alguns cientistas políticos que conversaram com a gente dizem que essa questão é uma espécie de moeda de troca para um apoio mais forte do União Brasil. E isso a gente tem já visto há algum tempo, desde que a União Brasil, de fato, se aproximou de Lula depois da eleição de 2022. Bom, nos bastidores do Palácio do Planalto, a informação de que esse encontro serviu também para deixar claro que o presidente Lula vai adotar o mesmo procedimento sempre que aparecerem casos de possíveis irregularidades envolvendo ministros. Ou seja, eles vão ter a chance de se explicar em um primeiro momento, mas podem deixar o governo caso essa inocência não seja comprovada. Tá aí, João Pedro Melo, direto da capital federal, trazendo toda a repercussão aí com relação a essa reunião aí ontem envolvendo o presidente Lula e também o ministro das Comunicações. João Pedro, obrigado, viu? Valeu, um grande abraço. Valeu. Ô, João. Opa, tá aqui ainda, Zaidan. Tá aí ainda, João? Tá me ouvindo? Não, acabou de cair. Já foi. Desculpa aí, Zaidan. Não, mas não, imagina. Mas é basicamente, meu caro Danilo, é aquela história. O problema é que o Juscelino, ele tem outros esqueletos ali no armário, né? E já há um desgaste que ele trouxe do ano passado, portanto, antes da posse do Lula, tal, ele era deputado, e ele
ele usou o orçamento secreto e destinou 7,5 milhões para uma região onde ele tem uma fazenda para que asfaltassem ali um trecho de 19 quilômetros aproximadamente. Então, aquele lugar, aquele município, a prefeita da cidade, a irmã dele e tal, já é um negócio esquisito. E ele argumenta, inclusive a sua assessoria também soltou nota, dizendo, não, mas vejam, há vilarejos ali próximos à fazenda, então todo mundo foi beneficiado. Só que dos 7,5 milhões, 5 milhões são para aquele trecho que passa ali pelas terras do Juscelino Filho, ligando a sua fazenda ao aeroporto da família. Aqueles aeroportos de quem tem muito dinheiro, tem um pequeno aeroporto ali para suas aeronaves e tal. Já é imoral. Não é ilegal porque foi feito por um mecanismo que ainda estava valendo. Depois o Supremo derrubou, exatamente porque essas emendas de relator não atendem a exigências constitucionais de transparência, de publicidade, de possibilidade de fiscalização. Não atendem. E por isso o Supremo considerou que esse mecanismo é inconstitucional porque não atende exigências da Constituição. Mas era legal naquele momento. Mas a imoralidade é óbvia. Você colocar 7,5 milhões ali na sua região, sendo 5 milhões beneficiando diretamente sua propriedade, dinheiro público, dinheiro do povo, é claro que isso é imoral. E mais, a construtora, que é a Construservice, que foi escolhida aí para fazer o serviço, ela é uma empresa que, segundo informações da Polícia Federal, a Polícia Federal é quem diz que a Construservice tem como sócio o João Barros Costa, Eduardo José Barros Costa, que é conhecido como Eduardo Imperador. O nome dele é Eduardo José Barros Costa e é conhecido como Eduardo Imperador. E ele é muito amigo do ministro, o que também é um agravante. Já tem a história de você colocar recurso público, dinheiro do povo, beneficiando sua própria propriedade, de 7,5 milhões, 5 milhões beneficiando a própria propriedade, e ainda contratando o serviço de uma empresa que, segundo a Polícia Federal, tem como sócio oculto um grande amigo do Juscelino Filho. Então, já há outros esqueletos no armário, né? São muitos os problemas que o Juscelino trouxe consigo. E aí, o que é? O Lula é amicíssimo do Juscelino Filho e tal? Não. É, na verdade, para agradar ao partido, para agradar a União Brasil, que é um partido muito dividido, né? União Brasil são esses frentões, né, que tem no Brasil. Eles juntaram ali o DEM com o PSL, colocaram caciques de cada um dos partidos, virou um partido muito grande, portanto, cortejado, né, porque tem muito voto, e é um partido que tem lá dentro tanto oposição ao Lula como apoio ao Lula. E é querendo mais apoio que o Lula acaba colocando a viola no saco e concordando com a reivindicação do partido de Juscelino permanecer. Resta saber até quando. Se ele continuar fazendo aparecer esqueletos no armário, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável, né, Danilo? Não, exatamente, tem toda a questão também do apoio, né? O presidente Lula cobrando também o apoio do partido do União Brasil para manter, né? E como de fato manteve até agora o Juscelino como ministro, né? Vou trazer aqui os números da bancada, não sei se tem fácil, aqui. Tem, o União Brasil tem 59 deputados e 8 senadores, né? Então tem ali um apoio. 10% do Senado, não é? 10% do Senado. Quantos deputados? 50? São 59 deputados. Então, mais de 10% da Câmara e quase 10%, são 81 senadores, eles têm 8. Ou seja, é um partido que pode definir votação, principalmente de PEC, quando você precisa de 308 votos.
na Câmara em 2 votações e 49 no Senado em 2 votações. Então, com tanto voto assim, é cortejado, né? Claro, imagina. Então é isso, a cobrança aí do presidente também agora em torno do partido para aprovar, não é? Projetos, leis e o que mais for aí, né, Zaidan? Pois é, agora, o que isso não pode custar é fechar os olhos para malfeitos, não é? Porque a questão da viagem, o avião, inclusive até por isso o Juscelino fala muito a respeito do avião, porque isso é tranquilo. Ele tinha uma agenda oficial, ele tinha uma reunião de interesse público, foi como ministro para essa reunião, perfeito, foi no avião da FAB. Isso é até discutível, né? Mas é legal, ele pode usar o avião da FAB. Se deveria poder, é outra conversa. É outra conversa. O uso de aviões da FAB, ele é excessivo. Eu me lembro do antigo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, né? Pô, é brincadeira o que ele ficava de aviãozinho para lá e para cá, né? É um negócio impressionante. Todos eles usam à vontade, abusam. Agora, tudo bem, tinha agenda, mas havia a diária. E a diária nem é muita coisa para um cara rico, como o Juscelino Filho. Ele é um cara rico. Então é lógico que 12 mil reais não ia fazer muita diferença se ele pagasse do bolso e tal. Mas, eu reembolsei. Sim, mas reembolsou depois que o Estadão trouxe a informação de que havia essa incompatibilidade entre o que foi informado para a liberação da diária e o que de fato aconteceu. E além disso, há essas outras questões anteriores ao início do governo Lula, mas não importa, o sujeito traz elas consigo, ele é portador daqueles problemas. Então, cortejar a União Brasil não pode ter esse tipo de custo. Não é? Pode até dizer, ó, vocês indicam outro, o ministério é de vocês, mas indiquem outro, esse aqui não vai ficar. Então, é preciso ter cuidado, porque começa a virar uma referência. Em casos parecidos, você vai fazer o quê? Você vai demitir, sendo que no primeiro caso você fechou os olhos? Não é isso?